Nós temos caminhado aí através do livro de Apocalipse. Já estamos aí no terceiro domingo a estudar esse livro. Nos 2 primeiros domingos nós trabalhamos um pouquinho no capítulo 1, e hoje eu gostaria de começar com essas cartas que João escreveu por ordem de Deus às igrejas da época. Então nós vamos ver o capítulo 2, mas antes de nós lermos o capítulo 2, ressaltando o seguinte: ali no capítulo 1, João recebe a revelação de Jesus, ali no versículo 1, dizendo assim: a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve deverão acontecer, ou devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Então ele recebe uma ordem para mostrar as coisas que deveriam acontecer. E no versículo 10, João diz assim: achei-me no Espírito no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta. E no desenvolvimento disso tudo, nós vimos que era a voz do próprio Deus, na pessoa de Jesus, com toda aquela roupa, com todo aquele clarão, com toda aquela glória, que João pôde expressar com palavras, mas eu tenho a certeza que a glória que João viu foi muito maior do que as palavras. Mas ele, dizendo que ele achou no Espírito, e no versículo 11 diz assim, dizendo: escreva num livro o que você vê, e mande-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então o livro de Apocalipse tem a ver com duas coisas. Uma, para que João mostrasse aquilo que iria acontecer, as coisas que iriam acontecer. E no versículo 10 e no versículo 11, ele diz que ele recebeu a ordem para dizer isso às igrejas, mas aquilo que ele estava vendo, não aquilo que ele iria ver. Então o livro de Apocalipse é composto das coisas que ele vê, que nós vemos no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, que ele está escrevendo às igrejas, situações que as igrejas estavam vivendo, situações que cada uma dessas 7 igrejas estava vivendo no seu contexto. Eram as igrejas da Ásia, no todo. Quando ele começa o capítulo 4, que nós vamos ver ainda daqui a alguns domingos, ele começa a ver as coisas do céu. Então ele é transportado da terra para os céus, e a gente vê isso logo no início do capítulo 4, só para a gente perceber essa diferença, a diferença do capítulo 1, 2 e 3, que João começa a mostrar aquilo que ele estava vendo, a partir das experiências que as igrejas estavam tendo, dos problemas que as igrejas estavam vivendo, das infidelidades que elas estavam vivendo, das dificuldades que elas estavam vivendo. Então tinha a ver com isso, ok? Então hoje nós vamos olhar aí para a igreja de Éfeso. Era uma igreja muito grande. Aliás, a cidade de Éfeso era uma cidade muito grande. A cidade de Éfeso era um dos centros comerciais da antiguidade. A cidade de Éfeso era a 3ª maior cidade do Império Romano. O Império Romano abarcava toda a Europa, todo o norte da África, toda a Palestina ali, todo o Oriente Médio, toda a Turquia, toda aquela região em volta do mar Mediterrâneo e dos outros mares. Então o Império Romano era muito extenso, e a cidade de Éfeso era uma das maiores cidades do Império Romano.
Era uma cidade que tinha cerca de 250 mil pessoas. Era uma cidade realmente de muita expressão comercial, muita expressão logística, em termos de ser uma cidade de passagem. Era uma cidade muito religiosa, adoravam uma deusa chamada Ártemis ou Diana, com o templo de Diana, que era um templo enorme, conhecido muito na antiguidade, e até hoje ele é explorado ali mesmo nas condições que ela está, não é? Destruída, mas em termos de descobertas geológicas ali. Então a cidade de Éfeso é uma cidade extremamente especial, além de ser esse centro de culto. Era um centro de culto onde tinha as prostitutas cultuais, que cultuavam a deusa, fazendo sexos no altar. Era esse tipo de coisinhas leves que aquele povo vivia, não só o povo de Éfeso, mas também toda a antiguidade. Era muito, além de ser mística, eram religiosos, mas muito infiéis a Deus, e desagradavam muito o coração de Deus. Então, só para a gente ter uma ideia aí da cidade de Éfeso. Essas cartas que João escreve, elas têm algumas características iguais, características que as identificam. Por exemplo, todas as cartas têm a identificação do remetente, todas as cartas têm um louvor às cidades, aquilo que elas eram aprovadas por Deus. Tinha alguns elementos de censura, tinha alguns conselhos no final, e tinha uma advertência. Então essas são algumas características que continha essas 7 cartas, que eram escritas pelo próprio Cristo, pelo próprio Deus, e a gente percebe isso nas identificações. Por exemplo, quando nós olhamos aqui a carta de Éfeso, ela diz assim, logo no versículo 1, o anjo da igreja em Éfeso, ao anjo da igreja em Éfeso, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Então, ele está se identificando. Quem é que escreve? É aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candelabros. E a gente vê isso na identificação que João faz quando ele tem a visão, a partir do versículo 12 do capítulo 1. Quando ele diz ali, voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros um semelhante ao Filho de Homem. Então, Jesus se identifica para João, aqui nesse capítulo 1, nós já vimos isso no domingo retrasado e no domingo passado. E o remetente de todas estas cartas tem a ver com este mesmo Cristo, com esse mesmo Jesus, esse mesmo Deus que se identifica para João, ali no capítulo 1. Então é uma das características. Então, aqui quem escreve para a igreja de Éfeso? Aquele que conserva na mão direita 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros. Quando a gente vê a outra carta, a segunda carta que a gente vai ver no domingo que vem, ao anjo da igreja em Esmirna escreve estas coisas, diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. E ele fala exatamente isto ali no capítulo 1, no versículo 17. Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que agora estou vivo para todo sempre. Então, dá para a gente perceber que os remetentes, o remetente de todas essas cartas, é o mesmo Deus que se identifica no capítulo 1. Na igreja de Pérgamo é a mesma coisa, e se identifica aqui essas coisas, diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes,
a carta da igreja em Tiatira, essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, e os pés semelhante a bronze polido, que ele fala lá no capítulo 1, depois na igreja de Sardes, na carta à igreja a Sardes é a mesma coisa, essas coisas, diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, a igreja de Filadélfia, essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, enfim, a identificação é uma característica dessas cartas, e na realidade, pelo menos nos tempos em que nós escrevíamos cartas, hoje em dia, os e-mails, não é? Os e-mails substituíram as cartas que vão pelo correio, e até os e-mails estão sendo substituídos agora pelo WhatsApp e tudo mais, mas mesmo aquelas cartas, não é? Elas tinham remetente no envelope da carta, quem estava remetendo e para quem estava sendo remetida essas cartas, e é uma das características evidentes dessas cartas a essas 7 igrejas. Vamos ler o texto, são 7 versículos, carta à igreja em Éfeso, ali no capítulo 2 de Apocalipse. A minha versão aqui é a Nova Almeida atualizada, então, não sei se essa é a que você tem em suas mãos, talvez seja um pouquinho diferente se a tradução for outra, mas a ideia é a mesma, a palavra é a mesma. O texto diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus, e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu, arrependa-te e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Uma carta curta, mas com características bem claras. Tem um endereço, tem um remetente, tem um elemento de louvor, um elogio, que é o do versículo 2 e o versículo 3, tem uma censura, que no caso aqui é o versículo 4, tem um conselho no versículo 5, e tem um aspecto que todas as cartas têm. No final ela termina como o versículo 7 termina, que diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essas cartas às igrejas, elas representam as igrejas de todos os tempos, com os problemas que todas as igrejas, ou que muitas igrejas têm no eixo do tempo, de formas que essas cartas, endereçadas a essas igrejas, são como que endereçadas às igrejas de todos os tempos. Então, sem dúvida nenhuma, o conteúdo desta carta e aquilo que Deus coloca como louvor, como elogio, do que ele coloca como censura e o que ele coloca como conselho, são também colocados para nós como Igreja Batista Vida Nova, para nós como igreja do século 21, então isso nós precisamos estar pegando bem, porque essas cartas têm a ver com a revelação de Deus para nós,
Não era uma revelação somente às 7 igrejas do Apocalipse, a essas igrejas que estavam ali na Ásia, lugar onde a Turquia, a grande Turquia hoje. Então são algumas características dessas cartas, até para a gente poder ganhar a atenção delas, e buscar em oração, perceber o que Deus está querendo dizer para mim, o que Deus está querendo dizer para você, o que Deus está querendo dizer para nós no século 21. E ele já começa falando isso logo no início. Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. É interessante, nós já vimos domingo passado o que significavam as 7 estrelas e o que significavam os 7 candelabros. Os 7 candelabros eram as igrejas. E a palavra de Deus diz que Jesus anda no meio, não é no capítulo 1, anda no meio das igrejas. Ele está no meio dos candelabros. Candelabro é a visão da igreja, é a simbologia da igreja de Jesus. E as estrelas são os anjos dessas igrejas. Ele menciona isso no final do capítulo 1. Então, quando ele diz assim, estas coisas diz, aquele que conserva na mão direita, deixa eu colocar minha mão direita agora aqui, não é? Porque senão eu boto a mão esquerda aqui. Se bem que a mão direita é a mão direita de Deus, mesmo que as coisas estejam colocadas na nossa mão esquerda, de maneira inadequada, é isso que eu quero dizer com a nossa mão esquerda, de maneira inadequada, se bem que tem alguns canhotos. Quem é canhoto aqui? Mas essa é a ideia é que ele conserva na mão direita, ele detém na sua mão. A ideia aqui é de que a igreja de Jesus, ela está apertada, está guardada, está conservada na mão daquele que é o Deus Todo-Poderoso, não só em relação à igreja de Éfeso, mas em relação a todas as igrejas. Isso é uma realidade para nós. Isso significa que é a presença de Jesus no meio da igreja, detendo a sua igreja na sua mão, os anjos da igreja na sua mão. E se tem como uma ideia bastante comum que os anjos das igrejas são os líderes das igrejas, os pastores das igrejas. Não que a igreja tem anjos não, a ideia não é essa, a ideia é do líder da igreja. Pelo menos essa é uma interpretação comum entre os teólogos ao interpretar este capítulo 1 do livro de Apocalipse. Essas coisas diz, aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro, sendo que os 7 candelabros de ouro são as igrejas e as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, como diz o versículo 20 do capítulo 1. Ou seja, ele não só está presente, mas segurando bem forte na sua mão a cada um de nós. Capítulo 1 no versículo 16, ele menciona isso, na sua mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. E se nós, como igreja, estamos seguros nas mãos de Deus, quem vai tirar? Ninguém. Estamos seguros nas mãos do Todo-Poderoso. Então isso, para mim e para nós, é um elemento de muito consolo. Para a igreja de então, que vivia aqueles momentos horríveis do imperador Domiciano, que pegava as pessoas, colocava nos coliseus para serem comidos pelos cães, pelos animais, que eram jogados em tonéis de óleo fervente, não tinham liberdade nenhuma, todos os seus bens eram confiscados, eram perseguidos. Essa palavra era uma palavra de consolo. Se era uma palavra de consolo para aqueles que viviam tudo aquilo, muito mais é uma palavra de consolo para nós,
que vivemos as nossas circunstâncias, os nossos problemas, as nossas preocupações. Não vou perguntar aqui quem é que não tem preocupações, porque ninguém vai levantar a mão, vai ser uma pergunta feita no vazio. Todos nós temos muitas preocupações, uns mais, outros menos, uns mais em determinadas épocas e outros menos, mas todos nós temos. Então, isso é um elemento de consolo, além da responsabilidade de que este que segura na sua mão, que provê segurança para nós, Ele está no meio da igreja. Gente, nós estamos aqui cultuando o seu nome, e o próprio Deus está conosco, o Espírito de Deus está aqui. Veja, o próprio Cristo está no meio de nós, no meio das igrejas. A palavra de Deus diz isso. Aquele que anda no meio dos 7 candelabros de ouro, no meio da igreja. Então, olha só, quanto privilégio nós perdemos, quando nós deixamos não de frequentar, mas de viver a dinâmica de igreja, como membros do corpo. Quanto privilégio nós deixamos. Então, além de segurar, Ele anda, Ele sonda os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, observa, nos encoraja, nos repreende, nos chama ao arrependimento, como Ele está fazendo aqui na carta a Éfeso, na carta à igreja de Éfeso. Então, são alguns elementos que nós podemos perceber logo com essa ideia de quem é aquele que remete essa carta. Muito bem, nessa carta, nós percebemos alguns pontos fortes e alguns pontos fracos. Dentre as 7 igrejas, só 2 igrejas, a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia, não tem palavras de censura, ela só tem palavra de elogio. Duas igrejas, a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. Todas as outras têm palavras muito fortes de censura, mas tem algumas também de elogio. A última carta, a carta à igreja de Laodiceia, é a única que não tem elogio, só tem censura. Sem dúvida nenhuma, estamos muito longe, principalmente nos tempos de hoje, na igreja do século 21, estamos muito longe de estarmos entre as igrejas que só tem elogio. Um dos motivos é que nós não vivemos as situações aflitivas como eles viviam. Nós vivemos num tempo bom, lógico, com problemas normais, problemas leves, mas ninguém está nos perseguindo aqui, ninguém está tirando a nossa vida assim, por questões religiosas. Tem ali suas questões de insegurança no Brasil e no mundo, mas muito diferente dessas inseguranças que eles viviam lá, e isso acaba sendo elemento negativo para a força espiritual. Já perceberam que nós nos aproximamos de Deus de maneira mais ostensiva quando nós estamos com grandes problemas? Já perceberam isso? Pois é, nós vivemos num tempo bom, um tempo tranquilo, ninguém nos acua, estamos tranquilos, ninguém impede o nosso caminhar, e isso faz com que nós abramos mão muito das nossas responsabilidades como membros do corpo. Mas Jesus percebe alguns pontos fortes, alguns pontos positivos. Pontos positivos é que ele conhecia as obras que a igreja realizava, conhecia o esforço, conhecia a perseverança. Ele sabia como essa igreja sabia suportar os maus e que punha à prova aqueles mentirosos, como ele menciona aqui. Aliás,
quando o apóstolo Paulo, em Atos, no capítulo 20, versículo 29, o que tem a ver Apocalipse com Atos? Nós vemos o apóstolo Paulo pregando na cidade de Éfeso, ensinando a cidade de Éfeso, enviando inclusive o pastor da cidade de Éfeso, que era nada mais, nada menos do que o próprio Timóteo, que era o pastor da igreja de Éfeso. Ou seja, Éfeso viveu alguns tempos bons, alguns tempos de avivamento. Éfeso viveu alguns tempos de avivamento. E ali no capítulo 20, versículo 19, nós vemos o apóstolo Paulo, versículo 29, o apóstolo Paulo dizendo assim, 28, só para a gente ganhar um pouco de contexto: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, aparecerão no meio de vocês lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Então ele já previu que em tempos futuros, haveriam de vir pessoas que estavam muito mais preocupados em comer, em se satisfazer com a lã das ovelhas, estavam muito mais preocupados com eles mesmos. A igreja de Éfeso, era destacada pela sua doutrina. Bom, tendo um Timóteo como pastor, sendo que Timóteo era filho na fé de Paulo, então dá para imaginar o quanto eles eram firmes na doutrina. E isso tudo, Jesus, nesse andar dele entre a igreja, ele pôde perceber como elementos positivos. Mas os lobos chegariam, que tinha a ver com pessoas que não poupariam o rebanho, ou seja, mentiriam para o rebanho, levariam o rebanho para outros lugares que não há águas cristalinas. O que significa nos dias de hoje? Pastores que não estão nem aí preocupados com as suas ovelhas, pastores que ensinam do seu próprio coração, pastores que não pregam a palavra e pregam aquilo que eles entendem e acham que é correto, que pregam a ética, que pregam a moral. Nada contra a ética e a moral, mas sem conhecer Jesus, impossível trabalhar-se com a ética e a moral, porque o homem, ele está deteriorado em termos de moral e ética. Só Jesus transforma. Então, o que nós vemos muitas vezes são pastores que falam muito mais de si do que da palavra. Isso nós vemos, pastores que estão preocupados em dar aquilo que as pessoas querem, e não aquilo que as pessoas precisam. Veja, se o pastor for dar, não estou falando do pastor, o homem, o pastor do ponto de vista evangelical, mas o pastor mesmo de ovelhas, ele tem que dar aquilo que a ovelha precisa, e não que a ovelha quer. A ovelha quer entrar em qualquer buraco todo o tempo. Eu vi um vídeo, há um tempo atrás, de um pastor fazendo um sacrifício miserável para pegar uma ovelha mesmo, de um buraco onde ela estava. Ele tirou essa ovelha. Quando essa ovelha se sentiu livre das mãos do pastor, ele correu e se enfiou num outro buraco. Aí o pastor foi lá e, com toda dificuldade, tirou aquela ovelha do buraco. Quando ela estava livre, ela correu e se enfiou num outro buraco. É lógico, é um vídeo para mostrar o quê? Que a ovelha animal, é um ser simplório, simples demais, não percebe os perigos,
a que está sujeito. Então, se não tiver um pastor cuidando, um pastor limpando, ovelha mesmo, animal, um pastor limpando com óleo, um pastor levando a águas correntes, um pastor levando aonde tem pasto, ela morre. Isso é testemunho de quem, eu não vivo a vida pastoril, mas é testemunho de pessoas que vivem essa vida pastoril. Então, o que nós percebemos aí é que existe uma ligação muito forte entre a vida pastoril, o relacionamento pastoril, pastor-ovelha, com pastores e ovelhas no sentido evangélico. Qual é a nossa função como líderes, como pastores? É pregar a palavra, prega a palavra, é o que Paulo dizia para Timóteo, prega a palavra, leia a palavra, ensine a palavra. Por quê? Porque a palavra é quem liberta, a palavra é quem satisfaz, é o alimento perfeito, que é o que não acontecia depois que Paulo saiu do meio, e é isso que eles, que aqui nessa carta aqui, de Éfeso, eles sabiam fazer bem. Então era um dos aspectos de louvor, era um dos aspectos de elogio. Eu conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como sua perseverança, sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos, e não são. Aliás, o apóstolo Paulo, em outras cartas, em 2 Coríntios mesmo, ele vem se defendendo de acusações desses falsos apóstolos, e dizendo, olha o que eu vivi no Evangelho. No entanto, eles sabiam pôr à prova os que se declaravam apóstolos, e não são apóstolos, e descobriu que são mentirosos. Eles tinham perseverança, suportavam provas por amor do seu nome. Era um tempo de avivamento da igreja, era um tempo de avivamento, mas tinha uma censura muito forte. Por quê? Porque os tempos de avivamento tinham ido, estavam no passado. Agora eles estavam vivendo momentos de afastamento de Deus. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Você abandonou o seu primeiro amor. Tempo de esfriamento, tempo de insensibilidade. Gente, o que nós vivemos nos tempos de hoje é tempo de insensibilidade, existe um esfriamento geral. Nós temos fotos muito antigas de igrejas na Inglaterra, lotadas, eram lugares muito grandes, lotados, século XVIII, século XIX, olha hoje, o que viraram as igrejas, a maioria das igrejas na Inglaterra, pubs, locais de encontro, locais de happy hour. Esfriamento é uma das características da Europa, esfriamento evangélico. No Brasil, nós percebemos muito desse esfriamento. Nós percebemos no Brasil muita gente frequentando igrejas que promovem bênçãos, que oferecem privilégios, que oferecem shows. E aí a gente vê de maneira geral, tá bom? De maneira geral nós vemos templos lotados por causa de uma boa música, templos lotados por causa de um personagem que tem uma oratória extraordinária, templos lotados em lugares que se oferece curas, que se oferece de maneira prioritária benefícios para o ser humano. É o que as igrejas lotadas, de maneira geral,
Veja, de maneira geral, existem evidentemente exceções. Por quê? Porque é o que as pessoas procuram, as pessoas demandam o quê? Suprir as suas necessidades interiores. Então eles vão em lugares onde se propõe a dar o que eles querem, a dar o que se quer. É uma das características desse esfriamento, desse abandono desse primeiro amor. É um declínio da fé, é uma insensibilidade, o espírito da pós-modernidade. A pós-modernidade, a característica da pós-modernidade é as pessoas se adequarem ao que a sociedade demanda. As pessoas pensarem como todo mundo pensa. Isso é pós-modernidade. O que nós precisamos refletir um pouco num texto ali do Antigo Testamento, em 2 Crônicas, no capítulo 7, versículo 14, que muitos de nós sabem exatamente o que nós vemos ali. 2 Crônicas, é um livro lá do Antigo Testamento, 2 Crônicas, porque Deus sempre exigiu do povo fidelidade, sempre exigiu do povo fidelidade. Ali diz, no versículo 14, assim, do capítulo 7 de 2 Crônicas: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Então, o que nós vemos hoje é muita doença, não é só doença física, mas doença emocional, doença espiritual. Por quê? Porque as pessoas estão buscando aquilo que elas têm de demanda do seu coração, as suas necessidades internas, e não se abastecem daquilo que realmente alimenta. Nós não podemos nos esquecer, gente, que existe no coração do homem um vazio. O vazio tem o tamanho de Deus, e ele só se satisfaz com Deus habitando dentro de si. E no Novo Testamento nós falamos que o formato desse vazio é o formato de uma cruz, a ponto de nós compreendermos ou precisarmos compreender que a única coisa que vai satisfazer o nosso coração, vai dar coerência na nossa vida, é recebermos Jesus como nosso Salvador e Senhor, porque no momento em que Jesus habita no nosso coração, no momento em que nós pisamos no Santo dos Santos, como nós cantamos logo no início, nós jamais esqueceremos, nós encontraremos razão de viver, razão de ser, razão de estar onde nós estamos, é quando nós nos abastecemos com isso, e isso significa reavivamento, é aquilo que Deus, na pessoa de Jesus, ordenando através de João, está dizendo para a igreja de Éfeso: lembre-se de onde você caiu, aonde você começou a titubear na fé, aonde você começou a deixar de olhar para o Santo dos Santos, deixou de olhar para o Todo-Poderoso e começou a olhar para a sua própria capacidade de resolver todas as coisas. Lembre-se de onde você caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Não só conhecer doutrina, mas se aplicar essa doutrina no dia a dia. Tempo de relacionamento com Deus, tempo de relacionamento com a igreja de Jesus, tempo de relacionamento com Deus através da oração, buscando primeiro o reino dos céus e a sua justiça, como diz Mateus 6,33, sabendo que todas as outras coisas que nós precisamos, que nós realmente necessitamos, nós vamos ter assim como o passarinho tem, ele não trabalha, não enfia. Não é um apelo para nós não trabalharmos também, evidentemente,
mas mostrando que buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, buscai primeiro as coisas do alto. É como diz o apóstolo Paulo em Colossenses, no capítulo 3, se você abrir ali em Colossenses, no capítulo 3, você vai ver exatamente isso. Capítulo 3, versículo 1 a 3, ele diz assim: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo está, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são daqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Então, esse é o avivamento que nós precisamos e que Deus está escrevendo por ordem de João à igreja de Éfeso: arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até vocês e tirarei o seu candelabro do lugar. Tirar o candelabro do lugar é tirar a eficácia da igreja no lugar onde ela está. Uma igreja que não faz absolutamente nada no lugar onde ela está, é o sal que não salga, é a luz que não ilumina, é a igreja que não marca presença, é a igreja que não se torna referencial para a sociedade, é uma igreja e um povo que não ensina, que não testemunha com a palavra, não testemunha com a sua vida, muito pelo contrário, como muito acontece hoje. Tem pessoas lá de fora que olham aqui para dentro, aqui ou para dentro da igreja, e diz: para ser como esse povo, eu prefiro continuar onde eu estou. Falta de testemunho, testemunhando, e ainda fala que é crente, pior ainda, faz o que faz, e falou ou fala que é crente. Então as pessoas associam: puxa, é crente e faz tudo isso, crê em Jesus e faz tudo isso, prega a palavra de Deus e faz tudo isso. Se não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro. Nós não devemos nos esquecer que Deus faz essa reprimenda para a igreja que não cumpria a sua função, e a igreja tem uma função, a função de testemunhar de Deus. Essa é a função da igreja, de mostrar a revelação de Deus recebida para o povo que não recebeu ainda. É isso. Muito embora, no versículo 6, ele diz ali: mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Existem muitas interpretações acerca de quem são os nicolaítas. Somente o que se sabe é o que eles faziam, o que eles pensavam. Os nicolaítas eram os adeptos de Nicolau. Esse Nicolau que, assim como Manuel tem milhares, Nicolau também devia ter milhares. É porque existe um Nicolau que foi chamado para ser diácono em Atos no capítulo 6, era um dos diáconos do capítulo 6, muito provavelmente não era este, mas o que ele ensinava era que o cristianismo, olha só, como muito de hoje tem de nicolaíta, ele ensinava um cristianismo sem compromisso, um cristianismo nominal, sem testemunho, um cristianismo sem proibições, um cristianismo que se baseava tão somente em gozar aquilo que o mundo dá. Os nicolaítas, eles viviam em função disso, eles viviam em função de prazeres morais, prazeres imorais, viviam em função de sonhos, novidades, revelações. Nós temos muitos nicolaítas nos tempos de hoje. Então, a questão é identificar o que se fazia lá
nas igrejas, e aí hoje a gente está falando da igreja de Éfeso, e associar o que se faz cá, porque o que nós precisamos pegar é aquilo que poderemos ser elogiados por Deus, assim como Éfeso foi elogiado. Éfeso era elogiado pela sua ortodoxia, ou seja, eles eram, em termos de doutrina, eles eram show de bola, mas em termos de prática, deixavam a desejar. E em momentos que precisavam declarar fé e reavivamento, mostravam exatamente esfriamento na fé. Então, nós podemos aí ter algumas lições. A paganização na igreja tem muito a ver com os que os nicolaítas viviam lá. Mas essa era uma das coisas que eles ainda conseguiam combater melhor. E nós conseguimos? Como é que está o nosso cristianismo hoje? Como é que está a nossa religião hoje? Como é que está o nosso relacionamento com Deus hoje? Será que é um relacionamento de buscar para receber e não de buscar agradecendo o que já se recebeu? Um cristianismo interesseiro, quem sabe? Manifesto muitas vezes dentro da igreja, até nas questões de dízimo. Eu vou entregar o dízimo para ser abençoado, ao invés de entregar o dízimo por gratidão do que recebeu. São coisas assim que precisamos estar avaliando, e é isso que nós fazemos quando nós abrimos a palavra. Quando nós abrimos a palavra de Deus, geralmente, não são palavras de elogio, geralmente são palavras de exortação, e são palavras de chamada de atenção, que é o sinônimo, quase um sinônimo aí da palavra exortação, e de apelos. Quando Deus fala ao ser humano, essa revelação é um apelo a que nós estejamos mudando de posição, estejamos trabalhando esse nosso reavivamento. Qual é o nosso cristianismo hoje? Será que é um cristianismo sem cruz? Será que é um cristianismo que deseja salvação sem conversão? Será que é um cristianismo que quer as bênçãos de Deus, mas não o Deus da bênção? Será que é um cristianismo que queremos riqueza e não trabalho? Será que queremos um compromisso com Deus sem compromisso com santidade? Será que queremos aí viver os benefícios sem pagar o preço do discipulado? Percebe? Muito disso por causa disso a igreja de Éfeso era chamada a atenção. E aí no versículo 7, a palavra é essa. João diz assim, gente, eu estou parafraseando aqui, tá? Gente, é o seguinte, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, se você tem juízo, em outras palavras, se você tem juízo, obedece. Se você tem juízo, obedeça a Deus. Trabalhe de maneira mais séria o seu cristianismo. Por quê? Porque Deus está no meio da igreja. Ele está no meio do candelabro. Ele está avaliando, ele está sondando, que é o que significa ali, conserva na sua mão direita 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Ele anda fazendo o quê? Ele anda avaliando, sondando, percebendo sentimentos. Deus vê tudo, Deus vê todas as coisas. Gente, não é para a gente, a religião cristã não é uma religião de imposição de medo, não é? Como algumas imposições que às vezes a gente faz para as criancinhas, não faz isso senão o bicho papão te pega. Não, é um apelo à espiritualidade, é um apelo ao privilégio que temos de ter recebido uma graça tão grande de Deus,
de podermos estar pisando o Santo dos Santos. Essa música foi especial no dia de hoje, e não perceber o privilégio de estarmos imersos na graça de Deus. O Espírito Santo habitando em nós, significa nós estarmos imersos na graça, mergulhados na graça de Deus. Portanto, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de se alimentar da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Essa carta à igreja de Éfeso, foi uma carta que o próprio Deus pediu, só pediu. João, ele foi um escritor, ele não foi o remetente da carta. Veja, João escreveu, mas ele não foi o remetente, porque o remetente foi o próprio Deus. E essa carta, cujo remetente é o próprio Deus, manda essa carta para nós, para que a gente avalie os caminhos, para a gente caracterizar o nosso cristianismo. Como é que está o nosso culto? Como é que está o nosso espírito de adoração? A nossa consciência de quem adoramos? Existem muitas oportunidades de reflexão aqui, muitas. Eu acho que nós somos inteligentes, e nós temos o Espírito Santo habitando no nosso coração, e nada mais que o Espírito Santo para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, porque ele faz isso. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Senhor, mostra para mim o meu erro. Eu quero ver, eu quero enxergar o meu erro, eu quero enxergar o meu pecado, eu quero enxergar onde eu estou pisando na bola, eu quero enxergar aonde eu estou desagradando o teu coração, eu quero isto. E Ele sabe a sinceridade do nosso coração, quando nós pedimos assim. E o Espírito diz às igrejas: ouça. Vamos orar, e sempre, como temos feito, vamos pedir que o Senhor torne o nosso... Não vamos pedir que o Senhor torne o nosso coração sensível, porque nós é que precisamos quebrar a dureza do nosso coração, sabe? Porque senão nós acabamos deixando tudo para Deus, a ponto de, se eu não desfruto disso, é porque o Senhor não mostra para mim, é porque o Senhor não, o Senhor está perto de nós, pronto a nos abençoar. Nós é que muitas vezes temos dificuldade de perceber a sua presença, temos a dificuldade de nos aproximar desse Deus, temos dificuldade de sermos fiéis à aliança que esse Deus fez conosco, na cruz, na pessoa de Jesus. Senhor Deus, nós te louvamos e te agradecemos, porque podemos perceber esta carta endereçada para nós. Não permita, ó Deus, que nós enxerguemos esta carta endereçada à igreja de Éfeso, tão somente, mas lida hoje, endereçada para mim, endereçada para nós, como igreja Batista Vida Nova, como igreja constituída neste Brasil, quer seja qualquer outra orientação religiosa, orientação cristã. Ó Deus, que nós possamos perceber esta mensagem e fazer ajustes necessários, criar um espírito de avivamento, de estar mais avivado diante do Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Vamos ficar em pé.